Olá, tudo bem? Geraldo Augusto do Você Tem Acesso, Paz. Tá gostando da série? Vamos a mais um vídeo da nossa série Crescendo Espiritualmente com Princípios Bíblicos. Hoje nós vamos aprender princípios no livro de Êxodo. Bom, agora aqui na tela do meu computador, nós vamos estar aprendendo princípios na Palavra de Deus, especificamente em Êxodo, no livro de Êxodo, que vão nos ajudar em muito no nosso crescimento espiritual, ok? Vamos lá. Nós vamos aprender alguns princípios que nós encontramos no quadro Verdade em Ação, ao final do livro de Êxodo. Esse quadro é um quadro que na Bíblia de Estudo Plenitude, ao final de cada livro, ou no final de divisão de cada livro, ele traz alguns fundamentos e ensinos que devemos praticar na nossa caminhada cristã. São verdades que o livro ensina e ações para qual o livro convoca. Então você vai aprender ensinos e a maneira de colocá-los em prática na sua vida cristã, ok? Primeiros ensinos e fundamentos que eu quero tratar são os princípios para compreender Deus. Por quê? Porque a vida cristã bem-sucedida inicia quando se conhece quem é Deus. Se nós não conhecemos Deus, nós não sabemos quem mesmo nós somos. Lembra que no vídeo anterior, no vídeo de Gênesis, nós falamos sobre sermos criados à imagem e semelhança imagem e semelhança de Deus, e diferente dos animais que eram conforme a sua espécie, ou seja, tem um instinto, conforme a sua espécie, nato neles. Nós só temos as características de quem nós somos se buscarmos isso em Deus, que é o nosso Criador, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, tá? E isso acontece quando nós vamos para a presença dele e somos transformados de glória em glória, de volta a essa imagem, de volta a ter essas características, ok? Então, uma vida cristã bem-sucedida, ela só se inicia quando você conhece quem é Deus, quando eu conheço quem é Deus. Em Êxodo, Deus revela parte da sua natureza e caráter. O verdadeiro conhecimento de Deus afetará o nosso comportamento. Êxodo providencia 4 princípios que tornarão as nossas vidas mais fiéis e frutíferas, ok? Se conhecemos Deus, automaticamente isso muda a maneira de nós agirmos. Êxodo 3, 14 e 15, versos 14 e 15. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Interessante, né? Eu sou o que sou. Interessante notar que o Senhor Jesus, ele traz no livro de Evangelho segundo João, ele traz os 7 eu sou, Fala, eu sou o pão da vida, eu sou a verdade e a vida, e vem tratando vários 7 eu sous, em semelhança à declaração de Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Entenda que Deus é. O seu nome é Eu sou o que sou. Confie neste fundamento
esteja enraizado e estabelecido nele. Deus é o eu sou e basta. Isso é muito importante de nós sabermos. Êxodo 15, 25 e 26. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Né? Um episódio onde, após a travessia do mar, o povo estava sedento, mas as águas que eles encontraram eram águas amargas, né? Águas que não dava para eles beberem. Então Moisés ele clama a Deus e o Senhor mostra a ele uma árvore, né? E quando ele lança, né, essa árvore sobre as águas se tornam doces, então se tornam possíveis de serem bebidas pelo povo. Então Deus mostra que Ele é aquele que sara, né? Sarou as águas, é aquele que nos sara. Eu sou um exemplo vivo disso, de Deus ser aquele que sara, né? O Senhor que nos sara, porque minha filhinha nasceu, né? Minha filha nasceu no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Ela tem 2 meses e 20 dias de vida, mais ou menos, né? No momento em que eu estou gravando esse vídeo. Mas a medicina me mostrou que eu não poderia ter filhos, né? Eu não poderia ter filhos. A medicina me mostrou isso, os exames médicos me mostraram isso. Só que o Senhor é aquele que sara, né? O Senhor me sarou e a minha filha está aí, para a glória de Deus. Então o Senhor é aquele que te sara. Creia nisso, tá? Receba Deus como o Senhor que te sara. Curar é parte da sua natureza. A sua vontade é que sejamos sãos. Vamos lá, mais um pouco. Êxodo 17, 10 a 12. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Continuando. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de arriscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, o Senhor é a minha bandeira. Né? Hoje em dia nós levantamos tantas bandeiras, né? É importante sabermos que, ou as pessoas muitas vezes levantam tantas bandeiras, mas nós devemos levantar essa aqui: o Senhor é a minha bandeira. Esse texto, esse acontecimento, foi quando os amalequitas eles deram contra o povo de Israel em Refidim. E era um episódio onde o povo estava um pouquinho debilitado por conta da sede que eles estavam, né? Estavam se refazendo e eles tinham ali reclamado do Senhor. Eles estavam espiritualmente vulneráveis porque eles tinham reclamado, né, da ausência da água, e isso os deixou vulneráveis. Mas quando o Senhor deu a direção para que
Moisés falasse com Josué, para Josué separar os homens e ir ao encontro, né, de Amaleque, porque o Senhor daria a vitória. Então o Senhor ele deu a vitória realmente, né? Interessante que enquanto o povo estava ali na batalha, os guerreiros estavam ali na batalha, Moisés ele subiu ao monte, né, com Arão e Hur, e estava com o bordão, né, o cajado na mão. E enquanto ele estava com a mão levantada, o povo de Deus prevalecia, mas quando ele cansava e a mão descia, os amalequitas prevaleciam. Então Arão e Hur fizeram Moisés sentar na pedra e cada um segurou de um e outro lado, né? Então Moisés conseguiu ali continuar de mãos estendidas, né, com a mão estendida, e o povo de Deus venceu. Isso nos mostra a importância, né, do apoio, né, que nós precisamos ter, espiritualmente falando, para que possamos permanecer de mãos levantadas, né, na nossa batalha espiritual, nas guerras que enfrentamos. É muito importante isso. Mas vamos lá. Confie no Deus que é o Senhor, a tua bandeira. Quando você entrega-se a Ele, a sua vitória, seu milagre, sua proteção, a sua luta contra a carne será vitoriosa. O Senhor é a nossa vitória, o Senhor é o nosso milagre e o Senhor é a nossa proteção. Ele é a nossa bandeira. Dessa forma, a nossa luta contra a carne será vitoriosa. Amém? Êxodo 31, 12 a 14. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Então aqui Deus está dando uma direção ao povo através de Moisés, onde o povo deveria guardar os sábados, né, de geração em geração, mas com que propósito que eles deveriam fazer isso? Com um propósito religioso simplesmente? Com um propósito de cumprir uma regra? Com um propósito de cumprir uma determinação, uma lei simplesmente? Não. Deus ele explica a razão disso. Deus queria que eles guardassem o sábado para quê? Para que eles soubessem que o Senhor era quem os santificava, que era o Senhor que os separava, que era o Senhor que fazia a distinção deles com os outros povos, que o Senhor era aquele que tirava, eliminava o pecado de meio do povo. Então é importante entender isso. Tinha um propósito, era que eles entendessem que Deus era santo e Deus, sendo santo, os santificaria, os santificava. Essa é a razão. Então busque a Deus, que é o Senhor que te santifica. A sua vida em nós torna a nossa santidade possível. Por mim mesmo, eu vou errar, eu vou pecar, mas a vida de Deus em mim, a vida de Cristo em mim, faz com que a minha santidade seja possível. A vida do Senhor em você faz que a sua santidade seja possível. E note que essa santidade gerada em nós, ela é proteção contra o mundo mal. Essa santidade ela é possível quando a vida dele estiver em nós. E essa santidade gerada em nós é proteção contra o mundo mal. Os dias são difíceis. Então é necessário nós estarmos protegidos por essa santidade, separados, né, dessas ações do pecado. Quem não separa, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito, muito, muito importante. Quem não separa ao menos o domingo para cultuar a Deus, deixando de congregar, com o passar do tempo vai morrendo espiritualmente. É como brasa longe do braseiro que vai esfriando.
que eu quis pontuar isso aqui? Porque o texto ele fala para gente em relação a guardar o sábado, a guardar um dia de descanso, né? O sétimo dia, né? E se nós ao menos não guardarmos um dia para nós cultuarmos a Deus, para nós congregarmos, para nós investirmos tempo na comunhão com Deus, na comunhão dos santos, né? Na comunhão dos irmãos, onde o Senhor ordena a bênção, de sermos ministrados na palavra, fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se nós não buscarmos isso, né, como muitos têm feito, estão deixando de congregar, com o passar do tempo nós vamos morrendo espiritualmente. Então, se nós morrermos espiritualmente, quando a morte física chegar, o nosso destino é a morte eterna, né? As pessoas vão esfriando, 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 abandonam o primeiro amor. Primeiro elas começam na mornidão, né? Na mornidão, 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 nem quente nem frio, vão esfriando, 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 né? A Bíblia diz que pelo multiplicar da iniquidade, agora no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Então as pessoas lembra, por multiplicar a iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade, ela é aquele pecado que não te dói mais, aquele pecado que meio que já está institucionalizado em você, né? Ou em mim. Não dói mais, a gente não sente mais, é comum na nossa vida. Essa é a iniquidade. Então, se essa iniquidade ela se multiplica, né? Que mostra, né? O quê? Que não existe santidade, né? Então isso faz com que o nosso amor esfrie, né? E se o nosso amor esfriar, nós vamos morrendo espiritualmente. E se a morte física chegar, quando ela chegar, né? Porque ela vai chegar, o que vai acontecer? Nós vamos morrer eternamente. Então é muito importante isso, você não deixar de congregar. É como a brasa longe do braseiro que vai esfriando. Eu estava ouvindo esses dias, eu não me lembro se foi ontem, se eu não me engano, uma ilustração onde havia um homem de Deus e sua família. Esse homem de Deus se afastou, deixou de congregar, e o pastor foi atrás dele, né? Esse homem estava fumando, estava com umas atitudes erradas, mas não estava se importando. O pastor foi visitá-lo. Quando o pastor chegou lá, estava o filho, estava esse homem, estavam os filhos, a esposa, e esse homem estava fumando ali o seu cigarrinho de palha, tudo bem, na boa. E o pastor ministrando a vida dele, falando com ele: puxa, mas você se afastou, olha, volta, é bom estar no meio dos irmãos, é bom se congregar, estar na comunhão do corpo. Não, mas eu estou bem, pastor, eu estou bem com Jesus, eu estou bem com Deus. Eu não deixo de orar aqui com a minha família, de nós meditarmos na palavra, eu estou bem. E o pastor tentando mostrar para aquele homem a importância dele estar dentro, inserido no contexto, né? Em um dado momento, aquele cigarro do homem apaga e tinha uma fogueira perto. O homem pega então um gravetinho, né, dali da fogueira e volta a acender o seu cigarro. Só que esse graveto que o homem pegou para acender o cigarro que havia apagado, ele não colocou de volta no braseiro, né? Ele colocou afastado da fogueira, distante, esqueceu, colocou de lado. Daqui a um tempo mais, conversa vem, conversa vai, o cigarro apagou novamente. Quando aquele homem vai tentar acender mais uma vez o seu cigarro, aquele graveto estava apagado. Por quê? E ele se espantou com aquilo. E aí o pastor falou: tá vendo?
Você tentou acender agora com esse graveto, mas esse graveto estava apagado porque você o colocou distante do fogo. A mesma coisa acontece com a nossa vida quando nós estamos distante do fogo. Nós vamos esfriando, quando vamos ver, não somos mais as mesmas pessoas. Aquele homem então entendeu, né, aquele sinal de Deus ali, a maneira como Deus o ministrou através daquela situação e do pastor, e ele falou: pastor, eu estou convencido, eu vou retornar a congregar, mas eu não vou nem esperar o domingo. Hoje mesmo à noite eu estarei lá com toda a minha família. Então, contei para você essa ilustração para você entender a importância de você ser uma brasa não longe do braseiro, uma brasa que vai esfriando, mas você presente nesse braseiro, ok? Eu não sei se você já conhece, se você já baixou ou não, mas depois você procura. Eu vou falar no final desse vídeo, eu vou te falar de dois presentes, e um dos presentes ele trata exatamente sobre isso. É uma ação contra o esfriamento. Ok? Vamos seguir. O segundo ponto, né, de fundamentos e ensinos são diretrizes para uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Vida piedosa é viver com Deus em sua vida e com a vida dele em você. Então é ter Deus dentro da sua vida e a vida dele em você, né? É você viver Cristo em você e através de você, né? É você levar o reino de Deus para onde quer que você vá. De que maneira? De uma maneira dedicada, de uma maneira devotada, né? De uma maneira dedicada, né? De uma maneira entregue. Ele nos dá orientação para ajudar-nos a construir as nossas vidas sobre os seus preceitos. Deus nos chama a praticarmos atos de fé que edificam a piedade. Atos de fé que edificam a piedade. Sem fé, os nossos atos se tornam religião. Então não adianta nada ter algumas ações, alguns atos, né, religiosos, algumas práticas que devemos ter, se essas práticas não são acompanhadas de fé. Então elas precisam ser acompanhadas de fé, ok? A piedade inclui a prática piedosa e evita atos religiosos vãos, né? Não sei se você já pegou muitas vezes tendo algumas atitudes em que você via que, puxa, que coisa religiosa, né, que eu estou fazendo, não tem base bíblica e isso não tem me aproximado das coisas de Deus, muito pelo contrário, é só algo de prática que eu faço, mas que não tem nada de espiritual nisso, mas apenas de uma prática religiosa. Então é exatamente isso que não pode acontecer, ok? Êxodo 3, do 1 ao 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Esteja vigilante para perceber a atuação de Deus. Esta com frequência se manifesta de forma que nos são inesperadas. No exemplo do texto que nós lemos, mesmo apacentando o rebanho de seu sogro, em meio a uma atividade que exigia sua atenção, Moisés estava vigilante e percebeu a atuação de Deus. Moisés, depois que ele sai fugido do Egito, ele conhece então o povo em Midian, conhece as filhas de Jetro, conhece a sua esposa, ele se casa, constitui família e passa a apacentar, né, cuidar do rebanho do seu sogro.
Então, no meio dessa atividade, ele não estava à toa, ele não estava pensando na vida, ele não estava de braços cruzados, mas enquanto ele estava na sua atividade do dia a dia, ele não estava desapercebido, estava despercebido das coisas espirituais. Ele notou, ele olhou que a sarça ardia no fogo, porém ela não se consumia. O fogo ali ardia, mas a sarça ela não era consumida. E Moisés observou quão maravilhoso aquilo ali era. Né? Por que a sarça não queimava, apesar de arder? Então ele resolve se aproximar e ali o Senhor fala com ele: Moisés, cuidado, vem para cá, tira a sandália dos seus pés, porque esse local é santo. E ali tem o chamado de Deus a Moisés para libertar o povo. Então, mesmo em meio às nossas atividades, nós precisamos estar vigilantes e percebermos a atuação de Deus, que muitas vezes ela acontece de uma maneira que a gente não espera. Deus não tem que se manifestar a mim e a você da maneira como nós esperamos. Ele é Deus. Ele faz da maneira como Ele quer. Ele fala conosco de N maneiras. Então nós precisamos estar vigilantes para observar o agir de Deus. Ok? Bem? Êxodo 12, 15 e depois 19 e 20. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Participe regularmente na ceia do Senhor. Assim, nós compartilhamos da sua libertação e vida. Em Êxodo, vemos a instituição da celebração da Páscoa, Pessah, que significa passagem, representando a libertação dos hebreus do Egito, onde o anjo da morte ele passava pelas casas, né? Passagem, né? Pessah, passagem, Páscoa, passava pelas casas que tinham o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais das portas, porém o anjo não entrava nas casas. As casas então que não tinham sangue aspergido, o anjo da morte entrou e matou os primogênitos, mas as casas que tinham esse sangue aspergido sobre os umbrais, o anjo ele passava, né? Por isso Pessah, né? O que significa Páscoa. Nós devemos lançar o fermento fora, um pecado, porque Cristo é a nossa Páscoa. Então nós devemos lançar o fermento fora, porque Cristo é a nossa Páscoa. É o que o texto de 1 Carta aos Coríntios 5, 7 nos diz. Lançar fora o fermento. E exatamente esse texto que nós lemos em Êxodo nos fala de comer pães asmos, ok? De que maneira nos pães asmos? Sem o fermento, tirando o fermento. Por quê? Porque o fermento ele leveda. Então, qualquer que comesse pão levedado seria eliminado da congregação de Israel. Ou seja, o fermento simboliza o pecado. Então, aquele que quiser levar uma vida em pecado, com fermento, uma vida levedada, né? Não vive isso aqui. Não participa, não deveria, né? Participar regularmente da ceia do Senhor. Né? Infelizmente, tem muitas pessoas que fazem exatamente o contrário daquilo que o apóstolo Paulo orienta
na sua instrução aos Coríntios de que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Primeira coisa, que aquele que peca e não quer continuar pecando, na minha visão bíblica, que eu creio, é que essa pessoa está tentando sair do pecado, não está conseguindo, está pedindo ajuda. Sabe, um pecador arrependido, ela pode participar, né? É a mesma coisa de nós querermos colocar o que o meu pastor, né? Ele fala, o apóstolo Robert Amorim, professor Robert Amorim, uma coisa que ele sempre fala é da pessoa querer que coloque a roupa suja, né? Ao invés de colocar a roupa suja na máquina de lavar, quer colocar a roupa já limpa. Não, a roupa já não está limpa. A roupa vai ser limpa dentro da máquina de lavar. Então a mesma coisa o pecador. O pecador ele vai ser limpo dentro do convívio cristão, né? Agora, uma coisa é ele desejar sair do pecado e não ter forças, estar lutando. Outra coisa é aquele que não se examina e muitas vezes participa da ceia do Senhor querendo pecar, sem se arrepender, sem desejar sair do pecado e não está nem aí. Então, está participando levedado, com fermento, com pecado. E nós devemos lançar fora o fermento. É o que 1 Coríntios 5, 7 nos diz, porque Cristo é a nossa Páscoa. E esse texto de Êxodo, da instituição da celebração da Páscoa, nos ensina, ok? Êxodo 14, versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Não temais, aquietai-vos e vede. Então, não teme, se aquieta e vê aquilo que Deus vai fazer. Fique tranquilo enquanto Deus opera. Você verá a sua libertação. Amém? Fique tranquilo, descansa no Senhor, confia nele. O Senhor está lutando por você. Êxodo 16, versículos 4 e 5. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que o ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então Deus tinha dado uma instrução muito clara para que eles colhessem da porção do maná diariamente, né? Para quando? Ia colher para 2, 3, 4, 5, 6 a semana inteira? Não. Era uma porção para cada dia. Com que propósito que Deus fez isso? Deus disse aqui, para que ele colocasse à prova se eles andavam na lei ou não. Deus queria saber se o povo obedeceria ou não. Interessante notar que no sexto dia era diferente. No sexto dia eles poderiam colher o dobro, né? No sexto dia poderiam colher o dobro do que colhem cada dia. Por quê? Porque no sétimo dia era o dia do descanso, então eles não poderiam colher. A porção que eles colhiam por cada dia era mais ou menos, era um gomo, era mais ou menos uma garrafa PET de refrigerante, 2 litros. Então era mais ou menos aquilo ali que era a quantidade para cada um, né? Era a quantidade diária para eles. Se colhesse mais um pouco, aquilo que fosse excedente estragaria. Então seja zeloso em aplicar a palavra de Deus. Ele deseja que sigamos as suas instruções. Ele deseja a nossa obediência. É isso que Deus deseja. Êxodo 23:16. Guardarás a festa da cega
dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Deus ele ama festas. Se você for observar a cultura judaica, o judeu ele gosta muito de celebrar, de festejar com música, com comida, uma celebração, uma festa. Por quê? Porque ele aprendeu na cultura de Deus isso, né? A celebrar festas ao Senhor, a celebrar momentos. Então eles aprenderam isso, né? E nós precisamos celebrar as bênçãos que Deus nos concede. Celebrar as bênçãos. Quantas vezes você vive murmurando e reclamando as dificuldades que você passa? As situações difíceis, os problemas, as coisas que você não alcança, a promessa que ainda não se cumpriu. Quantas vezes nós não colocamos para fora a nossa insatisfação, ao invés de nós celebrarmos as bênçãos que Deus nos concede, ao invés de sermos gratos àquilo que Deus tem feito por nossas vidas? A festa da cega, né, ela também é conhecida como festa das semanas, ou o dia de Pentecostes, e era observada no terceiro mês. Varia, né, de maio a junho, porque o calendário judaico ele é um calendário que segue a lua, né? É diferente um pouco do nosso calendário. Então, era uma festa que acontecia 50 dias após a festa dos pães asmos, a Páscoa, e comemorava o início da colheita. Então, era uma festa das semanas, né? Porque se contavam semanas, né? 7 semanas após 7 semanas, né? Após a Páscoa. Isso vai dar os 50 dias após a Páscoa. E o que era feito nessa festa? Nessa festa era comemorado o início da colheita. Então eles já agradeciam por aquilo que o Senhor estaria realizando. Eles já tinham gratidão por aquilo. Aqui é o texto, ó. Eles já agradeciam pelos primeiros frutos do trabalho, daquilo que eles semearam no campo. Então eles já estavam gratos por aquilo que era primícia, ok? Era algo muito importante e valoroso. E só uma curiosidade, por que esse nome aqui, Pentecostes, né? Festa da Cega, ou também conhecida como Festa das Semanas, ou Dia de Pentecostes. Porque Pente, né? É um prefixo que ele aponta para quê? Para o algarismo 5. Que 5 é esse? Esse 5 aqui, dos 50 dias, né? Então, Pentecostes de 5, em referência aos 50 dias após a festa dos pães asmos, a Páscoa. Então, aqueles que são conhecidos como pentecostais, né? Receberam esse nome pela associação que as pessoas fizeram de que quem recebeu aquela porção do Espírito Santo, né, que Atos registra, o Espírito repartido como línguas de fogo sobre as pessoas, e a partir daí elas passam a falar outras línguas, línguas essas, né, outros idiomas que eram entendidos por pessoas de diversas localidades, diversas nações, né? Então foi algo assim extraordinário que Deus realizou. Então, por aquele acontecimento ser exatamente em Pentecostes, eles receberam esse nome de pentecostal, né? Então, por isso que daí é a origem do nome pentecostal. Na verdade, não é nem por aquilo que é, mas pelo momento em que aconteceu durante Pentecostes, ok? E também
Ali o texto que nós lemos fala da festa da colheita, ou a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, né? Onde o povo ali relembrava o período no deserto onde eles habitavam em cabanas, em tendas, então também conhecido como festa das cabanas. Era uma festa que acontecia no outono, de setembro a outubro. E o que acontecia nessa festa? Era para celebrar o fim da colheita. Enquanto a festa das semanas, da cega, ela comemorava o início, a festa da colheita era para celebrar o fim da colheita. Então, com que intuito aquilo? De que o povo fosse grato a Deus pelas bênçãos que Deus estava concedendo a eles. Então, seja também grato, celebre ao Senhor. Bem? Êxodo 25, 8 e 33, 15. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então, nós vemos aqui, primeira coisa, Deus falando com o povo de que faça um santuário para mim, porque eu vou habitar aí no meio do povo. Eu vou habitar entre o povo. Faça um tabernáculo, um santuário para mim. Então, depois no capítulo 33, versículo 15. Então lhe disse Moisés, num episódio onde Moisés estava chateado porque o povo tinha uma determinada atitude, Deus ele quis ser justo e Moisés intercedeu junto ao Senhor pelo povo e falou: Senhor, se o Senhor não vai com a gente, eu vou fazer o quê? Vou para onde se o Senhor não estiver? Então não faz nem a gente sair daqui, né? Então, por quê? Porque ele entendeu que Deus desejou habitar no meio deles. Então, se Deus desejou isso e Moisés tinha experiências com Deus, então a presença de Deus era muito importante. E se a presença de Deus não fosse com ele, não tinha valor algum, né? Não tinha valor algum. Habite e tenha prazer na presença de Deus. Isso nos distingue de todas as outras pessoas. Nós temos prazer no Senhor. Nós precisamos ter esse prazer em Deus, nas coisas de Deus. E um grande exemplo, eu gosto muito desse texto de Salmo 132, onde nós vemos o prazer de Davi na presença do Senhor, quando jurou não descansar enquanto não encontrasse um local para a arca repousar. Então Davi fala: olha, eu não vou fechar os meus olhos, as minhas pálpebras, eu não vou entrar na minha casa, eu não vou para o meu aposento, eu não vou me deitar enquanto não encontrar um local de descanso para a arca, né? Então ele estava mostrando ali o desejo dele, um coração desejoso, ardendo por um local para a presença de Deus. Você tem esse mesmo prazer? Eu tenho esse mesmo prazer de que o Senhor encontrar um local de habitação para o Senhor na nossa vida? Né? Será que nós temos um espaço reservado para Deus ele habitar, para a presença de Deus? Será que nós desejamos caminhar com Deus? Será que temos buscado isso, você e eu? É interessante que nesse mesmo texto de Salmo 132, nós vemos que o Senhor desejou Sião como local de habitação, né? Isso tipifica Deus nos escolhendo como morada, porque nós, um texto de Hebreus vai nos mostrar isso, nós somos Sião celestial, né? O povo de Deus é Sião celestial. Então, Deus desejou habitar em nós. Deus nos escolheu como morada. Nós temos valorizado isso, temos desejado, temos tido prazer na presença de Deus, né? Temos desejado isso, é algo para nós refletirmos e colocarmos em prática. Ter prazer na presença de Deus. Êxodo 31, 14 e 15. 6 dias se trabalhará
Porém, o sétimo dia é o sábado do repouso solene. Vou marcar aqui, é o sábado do repouso solene. Tem algo interessante para falar com você. Santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou. Depois, Êxodo 33, versículo 14. Respondeu-lhe: A minha presença era contigo, e eu te darei descanso. Então, Deus ele deseja que nós tenhamos descanso. Então, essa ordem dele de guardar o sábado como um repouso solene, porque ele mesmo descansou no sétimo dia, e depois em Êxodo 33 ele diz que ele daria, né, descanso, falando com vocês que ele daria descanso. Isso mostra a importância de nós, primeira coisa é de nós descansarmos em Deus, tá? Confiarmos em Deus, né? Descansar em Deus e entender que esse descanso nos dá descanso das nossas próprias obras. Então, muitas vezes você e eu nos afadigamos com as nossas tarefas, com os nossos afazeres, mas nós precisamos entender que devemos lançar o fardo pesado sobre o Senhor, como Ele mesmo nos disse, e tomar dele o fardo leve e o jugo suave. Amém? Então nós precisamos fazer isso. E aí tem uma grande discussão que eu não quero entrar muito nessa discussão teológica não, porque não é intuito desse vídeo, né? Esses estudos não são para nós debatermos linhas teológicas, mas para nós entendermos alguns princípios que vão nos ajudar a crescer espiritualmente. Mas lembra quando eu falei da importância de congregar, de ao menos separar um dia? Eu falei do domingo, contei a ilustração do homem que se distanciou de Deus através do graveto que esfriou. Deus o ministrou, que era importante ele estar junto ali dos irmãos para não esfriar. Por que nós celebramos no domingo? Por que nós reservamos, os cristãos, né? 99% dos cristãos reservaram o domingo para celebrar ao Senhor e não o sábado. Você sabe por quê? Alguns dizem que é porque é uma adoração ao Deus Sol escondida e na verdade usou o domingo que tem essa origem, porque na verdade quer roubar aquilo que Deus determinou. Então é algo que foi instituído pela igreja numa origem pagã, onde na verdade era para adorar o Deus Sol, e isso enganou o povo, e o povo então passou a adotar, né? A respeito dessa posição teológica de muitos. Nós quero que destaque 5 motivos para que os cristãos celebrem no domingo. Primeiro, é porque foi o dia da ressurreição de Jesus, ok? Então, Jesus ressuscitou no domingo. Foi o dia da semana e o que o Senhor ele aparecia aos discípulos, né? Depois que ele ressuscitou, ele ficou muitos dias ainda na terra antes de subir aos céus, e o dia que ele se apresentava aos discípulos em geral era no primeiro dia da semana, que é o domingo. O terceiro motivo é que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam no cenáculo no primeiro dia da semana. Quarto motivo é que nesse dia da semana os crentes se reuniam para cultuar a Deus, né? E para celebrarem a ceia do Senhor, para estarem juntos, meditando na palavra, orando juntos, cultuando a Deus, e também na celebração da ceia do Senhor. E o quinto,
que lá em Apocalipse, né, ele é chamado de o dia do Senhor. Então, em referência ao dia em que o Senhor apareceu aos discípulos. Então é por conta disso que 99% dos cristãos adotaram o domingo como celebração e não o sábado, ok? Por mais que Jesus tenha vindo não para abolir a lei, mas para cumpri-la, Jesus muitas vezes deixou exemplos para nós de que o sábado, o homem não foi feito para servir ao sábado, mas o sábado foi estabelecido por Deus para o homem, para que o homem descansasse, né? Então, é uma discussão que é desnecessária nós termos, e por conta disso, dessas cinco razões, né? Foi o dia da ressurreição de Jesus, o dia da semana em que ele apareceu aos discípulos, o dia da semana em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, o dia da semana em que os cristãos se reuniam para cultuar e para celebrar a Páscoa, e é chamado de dia do Senhor, lá em Apocalipse. Então é por isso que nós celebramos no domingo, ok? Então, princípios para uma vida sábia. Deus chama o seu povo à sabedoria. Sabedoria é saber como aplicar a verdade. Sabedoria ela é, na verdade, a prática de um conhecimento. Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo, ele é uma informação que você encontrou no YouTube, uma informação que alguém compartilhou com você, mas quando você passa a assisti-lo e a estudar, ele se torna um conhecimento que você adquire, que você aprende. Só que se você não colocar isso que eu estou te ensinando da parte de Deus em prática, não se torna sabedoria. Então, sabedoria é saber como aplicar a verdade, ok? Então, o livro de Êxodo ele oferece princípios que nos ensinam a viver sabiamente e a agradar a Deus. Ele também nos ensina determinadas práticas sábias. O Espírito Santo nos treinará para praticar a sabedoria como uma disciplina que levará à plenitude da vida. Êxodo 19:8. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Êxodo 24:3 e 7. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Não confie em si mesmo para obedecer à palavra de Deus. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Dependa do seu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Só uma coisa muito importante é que depender é diferente de precisar. Vou te dar um exemplo. Você precisa do seu trabalho, do seu emprego, do seu salário para sua sobrevivência. Mas você não depende disso. Você depende de Deus. Você precisa, né, da comunhão, né, dos seus amigos, da família, para o seu convívio social. Mas você não depende disso. Você depende de Deus. Então, quando nós falamos depender, só cabe uma pessoa, só cabe um personagem aí, alguém, que é Deus. Então eu não dependo de emprego, não dependo de familiar, eu não dependo disso, eu não dependo daquilo, eu não dependo daquela pessoa. Depender só de Deus. Então depender é você reconhecer que sem Deus você nada pode fazer. Ok? Então é muito importante isso. Êxodo 20, do 1 ao 17. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias da terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Medite regularmente sobre os 10 mandamentos para aprender a natureza moral e o caráter de Deus. Então é muito importante nós meditarmos sobre os 10 mandamentos e nós entendermos aquilo que Deus quer nos ensinar sobre eles. Então vamos lá. Muito importante. Para mim, eu marquei aqui esses versículos, né, que eu quero falar algo à parte aqui com você sobre isso. É muito importante nós entendermos que essas 10 palavras, né, os 10 mandamentos, são a lei absoluta, os princípios que envolvem tudo e não dão margem a qualquer exceção. Inclusive, Jesus confirma sua aplicação atemporal, lá em Mateus 5, do 21 ao 37. Depois você abre lá na sua Bíblia que você vai ver isso. No versículo 2, nós vemos que Deus proclama o triunfo para o seu povo, não sobre ele. Eu sou o Senhor, teu Deus. Identificava o Senhor como aquele que produziu os milagres do Êxodo, né? Então estava aqui mostrando que era o Deus que tirou eles do Egito, o Deus que fez os milagres, né? Os prodígios para o seu povo ali na terra do Egito. No versículo 3, nós vemos o caráter de Deus exigindo lealdade. O caráter de Deus exige lealdade. O crente demonstra lealdade ao adorar o único e verdadeiro Deus. No versículo 4, aqui, né, nós vemos que Israel estava cercado por povos que adoravam imagens, também chamadas de deuses. Como nenhum esforço poderia representar Deus de forma adequada, Deus proibiu que se criasse qualquer imagem dele, tanto literal como idealmente, né, como eles pensavam que seria. Os israelitas, nesse ponto, se tornaram únicos entre seus vizinhos, né? Então foi algo muito importante. No versículo 5, não as adorarás, né, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vamos lá. Terceira e quarta geração. Naquele contexto, né, era possível que até 4 gerações vivessem juntos com o chefe da família. Então você tinha aquele patriarca, né, aquele chefe da família,
patriarca não, o chefe da família, melhor dizendo, se não confunde com os patriarcas bíblicos, né? E o chefe da família, o que acontecia? Ele casava, tinha os seus filhos casavam, tinham filhos, que casavam, tinham filhos. Então, é, é, ele primeiro se tornava pai, depois avô, bisavô e por aí vai. Até a terceira ou quarta geração. Era comum que eles vivessem ali juntos, né? Vivessem na mesma, na mesma casa, vamos dizer assim. Isso era algo muito comum de acontecer naquele tempo, né? Famílias muito numerosas, todo mundo vivendo junto. Por causa dos estreitos vínculos em uma família patriarcal, a influência do patriarca, né, vamos chamar assim, tanto boa como má, afetava todas as gerações sob o seu controle. Então, o que acontecia? Então, se dentro daquela família alguém tinha alguma prática pecaminosa e aquela prática ela se perdurava, ela continuava, lembra que eu falei um pouquinho antes, há uns minutos atrás? Então, a prática do pecado contínuo que você não sente mais se torna o quê? Iniquidade. Então, aquilo que alguém na família cometia, por consequência, na convivência estreita ali dos familiares, né, moravam juntos ali, que por aquele vínculo muito próximo, era um pecado aprendido, era uma prática pecaminosa aprendida. E aí vem minha opinião bíblico-teológica sobre um fato muito interessante, que algumas pessoas usam esse texto para dizer que existe maldição hereditária, né? E eu particularmente eu não enxergo dessa forma. Mas existe sim, que não sei o que. Biblicamente não tem nenhum texto que embase. O que nós vemos? As pessoas usam esse texto aqui. O que na verdade Deus fala que ele visita não é a maldição, né? O que Deus visitava era a iniquidade. Então, imagina a maldição. Eu estava estudando há um tempo atrás uns vídeos sobre libertação com o Pastor Lobo, né? Depois você procura aí o canal do YouTube do Pastor Lobo, muito interessante, aprendizados muito interessantes sobre libertação, né? Sobre batalha espiritual. E ele estava ensinando exatamente isso, que as pessoas muitas vezes confundem e querem usar esse texto para argumentar isso, mas não é. Por quê? Porque a bênção vem de quem? A bênção vem de Deus. E a maldição vem de quem? A maldição também vem de Deus. E muitas vezes porque nós ouvimos expressões de filmes, né, de terror, falando sobre maldito, maldição, e nós associamos que é algo que vem do inferno. E não. A bênção, na verdade, ela é uma consequência de você ter atitudes de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, né? A própria palavra fala, declara que as bênçãos o seguirão se você atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos, né? E vem uma série de bênçãos que acompanhariam. E da mesma maneira, se não obedecesse a Deus, mas se vivesse no pecado, ao invés de vir a bênção, acompanhariam o quê? As maldições. Então a maldição vem de Deus como consequência ao pecado, como consequência à iniquidade. Lembrando só o seguinte aqui, não sei se você sabe, mas por exemplo, quando nós falamos, eu te abençoo, quando o pai fala para um filho, quando um servo de Deus fala para alguém, eu te abençoo, que o Senhor te abençoe. Então está dizendo que abençoar significa autorizar a prosperar.
Então, quando você declara para o seu filho, filho, eu te abençoo, ou filha, eu te abençoo, você está dizendo no mundo espiritual, filho, filha, eu te autorizo a prosperar, eu te autorizo a ser bem-sucedido na sua vida. Então, se a maldição ela também vem de Deus, ela vem por conta disso, né? Por conta da iniquidade. Então, Deus ele não é uma maldição que vai passando de geração em geração, né? Até a terceira e quarta geração. Não é isso. Mas porque a maldição é consequência da iniquidade, então a iniquidade gera maldição, como a obediência gera bênção. Então, você não ri do meu garrancho não, tá? A obediência gera... Opa, perdão. A obediência ela gera bênção. A obediência ela gera bênção. A iniquidade, que é a prática contínua daquele pecado, ela gera maldição. Então, lembra que eu falei que naquela época eram famílias patriarcais, vamos chamar assim, e viviam até 3, 4 gerações juntas? Então eles iam aprendendo a prática do pecado uns com os outros, uns com os outros, uns com os outros, até que se eles vivem aprendendo aquela prática do pecado, então a maldição que vinha sobre o pecado de cada um, ela automaticamente vinha por alguém cometer o mesmo pecado, aquele mesmo tipo de maldição viria. Então, na verdade, o que acontece é isso. Não é que existe maldição hereditária, mas existe iniquidade que é aprendida de geração em geração, e se tem consequência para um que pratica iniquidade, na outra geração também vai ter consequência, ok? Então isso é muito importante você entender. Agora, o grande barato disso é que no versículo 6 a gente vê que o Senhor faria misericórdia. Então, se houvesse arrependimento e obediência, né, para aqueles que guardam os mandamentos, né, para aqueles que vivessem obediência, então viria a bênção, ok? Então, é muito importante entender isso nesses versículos 5 e 6, né? Estou falando sobre os 10 mandamentos. No versículo 7, né? Não tomarás o nome do Senhor, em teu Deus, em vão. O nome do Senhor não deveria ser usado de forma errônea. Por quê? Porque o seu nome e o seu caráter são inseparáveis. Lembra? Eu sou o que sou, né? Então, o nome do Senhor foi usado erroneamente em mágicas, no uso de juramentos para confirmar uma verdade e no palavreado profano. Esse mandamento não lida apenas com o uso do nome de Deus, mas também com o controle que a pessoa deve ter sobre a língua. Então, é muito importante nós nos atentarmos a isso. Versículo 8. Né? O sábado deve ser um dia sagrado, dedicado a Deus. A palavra hebraica significa renunciar. Né? Alguém que está numa situação de aliança com Deus deve parar as atividades diárias da vida e honrar a Deus com o descanso todo o sétimo dia. Deus estabeleceu o padrão na criação. 6 dias ele trabalhou e no sétimo descansou. E eu já apontei para você que o sábado foi feito para o homem e não o homem que foi feito para ser escravizado pelo sábado
e o porquê de 99% dos cristãos. Lembra aqueles 5 pontos, né? Volta depois no vídeo que eu falei dos 5 pontos porque 99% dos cristãos adotaram o domingo como dia de celebrar, né? Como dia de celebração, tá? E esses versículos, né, vem falando sobre isso até o 11. E aqui no versículo 12, visto que a família é o componente principal da sociedade, né? E isso a gente precisa lutar, né? A família é o componente principal da sociedade, né? E por isso as relações peculiares elas precisam ser mantidas, né? No Depois você entra lá em casamento 3D, em 3D.com.br e baixa lá uma ministração onde minha esposa e eu falamos sobre exatamente isso, sobre a importância da família na restauração da sociedade, né? Então, baixa lá casamentoem3d.com.br para você aprender mais sobre isso. Então, é muito importante isso porque honrar significa estimar altamente, mostrar respeito, glorificar e exaltar. É isso que deve acontecer. Versículo 13. Matar é tirar a vida de alguém de forma intencional e frívola. Esse mandamento não está falando de homicídio acidental, do homicídio praticado em guerra ou da pena capital, sendo as duas últimas sanções essenciais do governo e ordenadas por Deus para a administração do mundo caído. Esse mandamento aponta para a santidade da vida humana aos olhos de Deus. 14. O adultério, né? O adultério ele inclui qualquer forma de infidelidade, ao mesmo tempo em que visa a manutenção da santificação sexual e da santidade do casamento, também lida com o conceito da relação peculiar com Deus e com os outros, né? E essa pureza também inclui nossos pensamentos, conforme nós vemos lá em Mateus 5, nos versículos 27 e 28. Então envolve muito pensamento. E na boa, recentemente há muitos casos de famílias destruídas por conta da pornografia, por conta dessas imundícias que muitas vezes os cristãos têm permitido isso entrar nas suas vidas. As famílias estão sendo destruídas, famílias nossas, né? De dentro da igreja, famílias têm sido destruídas por conta da pornografia. Então são índices altíssimos de percentual muito grande de casamentos desfeitos, arruinados por conta disso. Depois você acessa, procura no YouTube um vídeo falando sobre Just One Click, né? Just One Click, né? Que é uma campanha levantada por um líder, por um pastor, com uma equipe, exatamente para ajudar pessoas a se livrarem, né? Dessa praga que é a pornografia, né? Tem essa sujeira que tem destruído famílias. Então, até crianças têm se envolvido, pré-adolescentes. E algo muito interessante, existe uma pesquisa nos Estados Unidos, agora eu não me lembro exatamente o percentual, mas era como se fosse, eu não lembro exatamente, mas entre 70, vou chutar aqui que eu não me lembro, entre 70 e 90%, né, de pastores nos Estados Unidos acessaram pornografia. Então, isso é muito grave. Então, esse não adulterarás não é questão só do adultério, da conjunção carnal, mas só do pensamento, né? Como o próprio Jesus nos ensinou, tem que fugir, né? Tem que sair das nossas vidas, não deixarmos que essa ação maligna, que essa ação demoníaca,
ela entra nos lares, que ela entra nos casamentos e tem destruído muitas famílias, tá? Versículo 15, né? O aspecto positivo desse mandamento é certificar de que tudo que você possui seja obtido através de meios corretos. Então, não furtarás. Então, furto não é coisa de servo de Deus, em hipótese alguma, né? Fuja disso, seja do que for, né? Não é seu, ponto e acabou. 16. Esse mandamento chama a pessoa para ser leal e sincera, né? Então, não dizer falso testemunho é ético, né? Então, é algo que precisa ser transparecer lealdade e sinceridade. Eu fui vítima de um testemunho falso, né? De uma acusação falsa e até falsas testemunhas para essa acusação falsa arrumaram, né? Então, só que graças a Deus a situação foi esclarecida, foi resolvida, Deus não deixou a coisa, não permitiu que a coisa fosse adiante. Isso é muito sério também, muito importante, tá? E para nós finalizarmos, versículo 17. Cobiçar, né, significa você desejar ou ter ambição. O querer algo não é errado, né? Desejar algo. Eu gostaria de ter aquilo na minha casa. Eu gostaria de ter aquela formação profissional. Eu gostaria disso, daquilo outro. Não é problema você desejar ou ter ambição, né? O errado é querer isso às custas dos outros ou por causa de ciúmes ou inveja. Aí, não. Isso não pode em hipótese alguma, tá bom? Então nós acabamos de revisar aqui ponto a ponto, né? Dos mandamentos, versículo a versículo. Então medite regularmente sobre os 10 mandamentos para você aprender a natureza moral e o caráter de Deus. Êxodo 20, 18 a 20. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então aprenda a ser reverente diante do Senhor, isso lhe afastará do pecado. Servo do Altíssimo, em nome de Jesus, seja reverente, tenha reverência diante de Deus, diante das coisas do Senhor, né? Às vezes entra um pensamento maligno, né, na mente de muitos irmãos nos dias de hoje, que porque isso é religioso, isso é prática religiosa e isso tá oprimindo a minha liberdade. Não tem nada a ver. E muitas atitudes fazem com que você e eu, por deixarmos de observar, né, algumas práticas reverentes, né, que reverenciavam as coisas de Deus, ao Senhor, isso foram fazendo que a nossa falsa liberdade, né, que isso não é liberdade, liberdade é liberdade, mas a falsa liberdade se transformou em libertinagem. Então, em nome de Jesus, reverência com Deus, com as coisas de Deus, seriedade, postura de servo de Deus, de homem e de mulher de Deus, que todos nós precisamos ter. Êxodo 23, 2 a 3. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda.
suspeite da opinião da maioria que propõe o afastamento de Deus, né? A multidão aqui, né, nesse texto, a orientação é para não seguir essa multidão que queria fazer mal e depor numa demanda, né, de acordo com a maioria, para torcer o direito, para mentir, né? Então não pode, em hipótese alguma, não podemos ser parciais. Temos que ser imparciais e estarmos ao lado sempre da verdade. O mal, com frequência, ele é popular, porém desobedece a Deus, ok? Êxodo 23:15. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias, comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então ofereça todo o tempo que você congregar-se com o povo de Deus para o culto. Isso demonstra que você crê que Ele proverá para você. Como assim? Nesse texto que nós lemos, o povo ele se reunia para celebrar, né? Guardar aqui, ó, guardar a festa dos pães asmos. Então, guardará as festas. A festa significa que o povo estava celebrando a festa. Então, o povo se reuniu para celebrar, guardar a festa, mas para quê? Só para estar junto e comemorar, né? Comer os pães asmos, né? Aqui, ó. Comerás pães asmos, só para eles terem um momento de comunhão e comer? É só para isso que ficariam juntos? Não. Mas para entregar o culto ao Senhor e não aparecer de mãos vazias. Então aqui, ó, existia a celebração da festa, eles comiam, né? Tinha comunhão aqui, comer, sentar na mesa, comer, bater papo, trocar ideia, porém era de mãos vazias, de jeito maneira. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então isso demonstra que eles tinham que levar uma oferta. Eles tinham que entregar algo ao Senhor. Então isso demonstra uma prática de culto em meio à festa. Então, no tempo que você está junto com o povo de Deus, participa das coisas de Deus, torna aquele tempo um tempo de culto ao Senhor, né? O que tem de crente, de servo de Deus que se reúne para falar abobrinha, para fazer fofoca, para ser maledicente e, e, e para murmurar, para reclamar, para se levantar contra a liderança, se junta, né? Muitas vezes com o pretexto da comunhão que é saudável e tem que acontecer sim, mas muitas vezes acontecem tantas coisas e quando na verdade não se fala das coisas de Deus, não oram, não falam das coisas do Senhor. A pessoa às vezes se reúne, não assiste um filme cristão que vai edificar, não conta um testemunho, não tem, né? Só para você ter uma ideia, se eu perguntar para você, nos últimos 2 anos, a quantos cultos em ação de graça na casa de alguém você participou? Fala para mim, com sinceridade. Agora me responde quantas vezes você esteve em comunhão com os irmãos, ou você foi à casa de alguém, ou esse alguém é na sua casa, esse irmão, ou vocês saíram juntos em famílias, né? E vocês falaram de tanta coisa, mas em nenhum momento vocês apresentaram algo para o Senhor, né? Então, o povo de Deus tem que se reunir, tem que ter comunhão, tem que estar junto. É muito importante, isso é um valor espiritual, porém não pode faltar o clima de Cristo, não pode faltar nós entregarmos, oferecermos algo ao Senhor. Amém? Êxodo 32:1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Muito interessante, porque Arão
ele foi o escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote no meio do povo. Então, na ausência ali de Moisés, que tinha subido ao monte com Josué, Arão estava ali cuidando do povo, sacerdote. Mas Arão foi engabelado pela conversinha do povo porque estava impaciente, né? Não queriam ver o Senhor, não estavam querendo mais aguardar, né, o tempo do Senhor. E interessante que eles então convencem Arão. Arão então pega ali o ouro do povo, derrete e funde, né, o bezerro de ouro para que eles pudessem celebrar, festejar como se aquela imagem fosse o Senhor, fosse Deus, né? E quando Moisés desce do monte, né, algo bem interessante que eles fazem é que quando aquilo acontece, Moisés ele tem uma atitude muito inusitada, né? Moisés destrói o bezerro, Moisés derrete, moe, mistura na água e aí eu te pergunto, o povo bebeu água com ouro ou não bebeu? Bebeu, com certeza, bebeu água com ouro. Aí você imagina que situação inusitada, né? Só uma reflexão aí, uma curiosidade. Então não fique impaciente com Deus. A impaciência leva às dúvidas, que levam às deduções, e isso vai nos levar ao pecado. Êxodo 35, 30 a 35. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão. Tem, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Então reconheça que qualquer dom ou habilidade que você tem é dom de Deus. Seja agradecido por estas dádivas, evitando o orgulho. Agora, olha aqui para mim. E aí, aprendeu com os ensinamentos? Foi bênção para você? Espero que sim. Eu vou te entregar um presente. Clica no link que vai estar aparecendo aqui na parte de baixo do vídeo. Clica nesse link que eu vou entregar um presente para você. 2 presentes, aliás. Eu vou entregar o slide dessa aula, né, para que você possa estar estudando melhor. E vou também entregar um presente que é um guia com 3 passos simples, mas poderosos, que vão te ajudar a aquecer a sua vida espiritual. 3 simples passos, simples e poderosos, mas vão te ajudar muito. Agora eu quero te pedir um favor. Se você gostou desse vídeo, se essa mensagem foi bênção para você, compartilhe. Compartilhe com mais pessoas para que o Evangelho do Reino ele possa estar sendo propagado ainda mais. Se você acha que esses ensinamentos foram importantes para você, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com seus irmãos da igreja. Compartilhe esse vídeo, tudo bem? Agora eu quero te pedir um outro favor. Eu vou pedir que você se inscreva também no canal. Vai estar aparecendo para você aqui do outro lado. Se inscreva aqui para que você possa estar sempre sendo avisado quando novos vídeos forem publicados, né? Eu vou estar publicando regularmente. Se inscreve aí, tá bom? Deixe seu comentário e se você gostou também, dá aquele joinha que eu vou saber se eu pude te abençoar através desses ensinamentos ou não, tudo bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida. Você tem acesso. Até o próximo vídeo. Paz.